estamos on na página do Facebook. Então, como é de costume, como é de praxe, você que está no Instagram que me segue, curte a minha página lá no Facebook, Guilherme Veder Coach, e você que no Facebook e que não me segue ainda no Instagram, me siga lá no Instagram, Guilherme Veder Coach também é facinho para as duas plataformas, tá? Lá também tem meu contato do meu WhatsApp, então se você precisa, se você quer entrar em contato comigo, você pode também tá me mandando a mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Então é uma satisfação, uma gratificação imensa receber vocês aqui mais uma vez nessas duas plataformas de suma importância para nossa vida, porque muitas pessoas, inclusive, não conseguem nem conviver ou viver sem Instagram ou Facebook. Então é o meu caso, mas tem uma grande massa aí que não consegue se ver sem essas ferramentas que, na minha opinião, sim, são de suma importância. E hoje a reflexão que eu trago para mexer um pouco com o nosso cérebro, na verdade, está ligada nos últimos vídeos, né, nas últimas lives, que inclusive você que está no Insta e você quer ver, ou você que está no Face também quer ver, na minha página do Facebook lá do Guilherme Veder Coach, no GWC, lá tem esses vídeos, tem as lives e você pode ver e acompanhar os conteúdos que nós colocamos lá, que são de suma importância importante, de suma importância e suma relevância também para a sua vida, para algumas pequenas reflexões. Tá bom? E o que eu venho falar hoje, como eu estava dizendo, está diretamente ligado com os outros vídeos, que é a mudança, querer mudar, é querer ser diferente. Por quê? Está ligado? Porque eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo para eu chegar aonde eu estou hoje. Eu, quando criança, tive uma infância muito boa, muito feliz, brinquei pra caramba, baguncei pra caramba. Eu acho que a minha geração, a geração aí dos 25, 26 anos, é uma geração ainda que tá salva, porque conseguiu aproveitar bastante as oportunidades e o tempo também que era, que a gente ficava na rua conversando até as 3 da manhã, enfim. E fazia coisa de moleque mesmo, de rodar peão ainda, jogar bolinha de gude, empinar pipa. Então minha infância foi uma infância muito tranquila, foi uma infância muito regrada, foi uma infância que eu não posso dizer que foi a perfeita, né, para todos, né, almejada por todos, mas foi uma infância em questão de ser criança, foi bem legal, foi bem tranquilo assim. O que acontecia é que, como cresci numa família humilde, morei um tempo com a minha mãe, posteriormente fui morar com meu avô, onde eu passei a maior parte da minha infância. Então, como não é uma família de classe média alta, né, não é uma família rica, vamos dizer assim, você tem suas limitações. Você não tem a roupa que você quer na hora que você quer, ou nunca vai ter, entendeu? Ou vai ter só quando você começar a trabalhar. Você não come o que você quer na hora que você quer, devido às proporções e às regras que precisa ter para você ter no mínimo para se manter. Mas sempre tive um ensino, sempre tive o suporte do meu avô, que é meu grande mentor, é meu grande pai, na verdade. É, teve meu padrasto que tem uma responsabilidade, eu tenho meu pai também que influenciou na minha educação, mas meu grande patrono, a pessoa que eu tenho como uma estátua, como enfim, como tenho como um norte de vida, melhor dizendo, é meu avô. Então, nunca deixou faltar nada pra gente que eu falo não só pra mim, mas pra família também. Ele tem mais alguns netos, né? Eu tenho alguns primos, mas, todavia, entretanto, não tenho nada a reclamar referente a isso. Tive uma infância boa. Quando jovem já, eu fui trabalhar aos 14 anos, se eu não me engano, no Fórum de Santo Amaro. Trabalhei no Fórum de Santo Amaro, na terceira vara civil e na terceira vara da família, se eu não me engano. Tive a oportunidade de estagiar lá, na verdade, durante, eu acho que, se juntar tudo, dá um ano, né? Ou menos, talvez, mas tive a oportunidade lá. Eu comecei a criar, a tomar pé do que é o mundo, ver pessoas, lidar diretamente com pessoas de um nível educacional maior, de uma linguagem diferente que até então eu não conhecia, de você usar nomenclaturas, né? Senhor, senhora, ilustríssimo, excelentíssimo.
Então lá eu comecei a tomar pé na minha vida e entender como funcionava algumas coisas fora do meu casulinho, fora da minha casa, porque até então você está debaixo da asa da mãe, você depende dela, ou você depende do vô, da família, no meu caso, para sobreviver, então você não sabe ainda como é que é a vida lá, como é que é a selva lá fora, entendeu? Então, é, eu tomei pé do que era realmente a vida naquele momento que eu tava no fórum, porque ali era eu e só, entendeu? Não tinha ninguém por mim ali. O que eu fizesse de certo ou de errado, quem ia colher os frutos e responder por aquilo que eu estava fazendo ia ser eu. Posteriormente, eu não me recordo se eu consegui outro emprego rápido, mas trabalhei de servente de pedreiro, trabalhei em mercado, empacotando, repondo, enfim, eu trabalhei em inúmeras coisas. Depois fui para Baikami que para mim foi uma escola, é, literalmente profissional, uma escola profissional onde eu aprendi muitas coisas, inclusive carrego amigos até hoje, que é o caso do Edinho, que é o caso do Humberto, do Adriano. Não vou ficar citando muitos nomes aqui também, porque senão eu vou ser injusto com as pessoas, mas lá foi uma grande escola para mim. Lá eu aprendi realmente o que é ser um profissional, de que é tomar a madeirada nas costas se tiver errado, mas se tiver certo, lá eu aprendi também que você colhe os frutos disso, entendeu? Não imediatamente, mas você acaba tendo reconhecimento a longo prazo. Lá eu aprendi a ser profissional, lá eu aprendi a dizer não. Então, assim, ali sim eu formei o meu caráter profissional, meu moral profissional. Inclusive, eu sou muito grato ao Edson, que foi meu supervisor por um período lá na expedição. E por ter me ensinado isso, ter me colocado isso, outras pessoas tiveram papéis também extremamente importantes na minha passagem por lá. O Kleber é um deles também, que foi o meu gerente de e-commerce. Então, assim, na Baicam eu cresci bastante, graças a Deus eu cresci exponencialmente, né? Eu fui galgando, e lá eu aprendi que eu poderia ser mais do que eu era. Ou melhor, eu poderia ser mais do que pintaram que eu fosse, o que eu era, entendeu? Porque muitas das vezes nós vivemos uma vida que não é nossa, nós vivemos uma vida que as pessoas querem que nós vivemos. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui outra live, né? Talvez a sua mãe queira que você tenha uma vida melhor que ela teve, mas levando a vida que ela levou, a vida que ela aprendeu a levar. Ou seu pai também, seu pai ele almeja algo melhor para você, só que ele não consegue almejar como, porque ele só aprendeu a fazer aquilo na vida dele, entendeu? Então, assim, muitas das vezes nós somos treinados, adestrados, acostumados a querer viver da forma que nossos pais, tô dando os pais como exemplo, tá? Mas pode ser seu tio, pode ser seu avô, pode ser, enfim, alguém que você tem como referência na sua família que é de suma importância, viveu, entendeu? Então, ali naquele momento, na Baikami, eu tinha meus 18, 19 anos, talvez, não me recordo muito bem, que eu sou ruim de cronologia, mas deve ter sido isso. Ali eu entendi que se eu quiser, se eu me esforçar, se eu fizer o porém, se eu botar o pau na mesa literalmente e rachar no meio, se eu for para cima, eu consigo ser alguém melhor do que eu era. Eu consigo ser alguém que melhor do que eu estimei ser. Eu consigo chegar em lugares que eu não consigo chegar, que eu não conseguiria chegar até aquele momento. Entendeu? Ali eu tomei pé. Saí da Baikami em um momento complicado de saúde, blá blá blá, e aí ingressei na Rinodê, que outro também foi um ano de experiência na Rinodê excepcional. Eu não tenho que falar da empresa realmente, eu não tenho um A para falar. É óbvio que a empresa é uma, mas quem faz o negócio, quem divulga a situação, são outras pessoas, mas esse um ano que eu fiquei na Rinode, vivendo de revenda, vivendo de fazer equipe, foi um ano de muita aprendizagem. Foi um ano que eu comecei a colocar em prática aquilo que eu tinha projetado na Baikami, que eu tinha tomado o pé, que eu poderia ser mais do que eu estava sendo. Só que ser mais para mim. Naquele momento, ser empreendedor para mim e era a grande massa das pessoas que eu conhecia era o estouro na hora, né? Falar assim, meu, todo mundo Rinode, era todo mundo Rinode, trabalhar para você, ser seu chefe, ser seu patrão, blá, 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 controlar seu horário, fazer seu horário. Tava uma febre na época. E aí eu também acabei entrando,
fiquei esse um ano trabalhando e desenvolvendo o Rinode, e volto a dizer, foi uma questão de suma importância para mim também, que me formou como pessoa, me projetando para onde eu estava. Olha, veja como se concretiza as coisas. Veja como se concretiza as coisas. Eu tomei consciência da minha posição quando eu estava na Baicane. Depois que eu tomei consciência, depois de alguns meses, vamos dizer assim, eu coloquei em prática, eu me projetei para colocar em ação aquilo que eu tinha tomado consciência. E aí eu fiquei um ano, só que como eu não tinha estruturação física, eu não tinha estruturação mental, eu não tinha um discernimento referente à economia, não tinha conhecimento de economia. Então, assim, foi um ano que eu vivi legal, mas eu vivi também passando alguns perrengues alguns meses, entendeu? E aí eu voltei pro mercado convencional, voltei para carteira assinada, voltei com muito orgulho. Já com essa bagagem, já com essa consciência, tá? Depois fui trabalhar na Bom Conselho, fiquei na Bom Conselho também, eu acho que no prazo aí de um ano ou menos também, que foi a paróquia com o Padre Silvestre, que também sou muito grato ao Padre Silvestre por ter me acolhido lá como secretário dele, como fui para a livraria primeiro, depois fui como secretário dele por algum tempo, um curto tempo, mas também participei de algumas coisas lá, então sou muito grato a ele também. Eu não costumo cuspir no prato que eu comi, porque talvez eu possa comer depois, entendeu? Então sou muito grato realmente a que até agora essas pessoas fizeram por mim. E saindo de lá, eu entrei na Pá Virada. Entrei na Pá Virada e trabalhei lá durante quase 2 anos. Quase chegou, faltou pouco para completar, faltou menos de 20 dias para completar 2 anos. E lá também galguei minha história. Entrei como atendente, fui auxiliar, depois fui auxiliar de eventos, trabalhei no eventos boa parte lá. E também lá foi um lugar que eu aprendi muita coisa, mas lá foi diferente. Lá foi quase que um laboratório para mim, para que eu colocasse em prática aquilo que eu sempre sonhei. Sempre fazia, desde a época de escola, e fazendo um retrocesso, voltando lá para trás, desde a época de escola eu fui sempre uma pessoa que as outras pessoas encontravam em mim um porto seguro, entre aspas, porque vinha conversar comigo de alguns assuntos e eu dava conselho, e aí as pessoas me ouviam, ou chegavam até a chorar na sala de aula, e sempre foi assim, sempre. As pessoas que me rodeavam, meio chato de dizer isso, né? Mas as pessoas que estavam próximo de mim naquela época, naquele momento, estavam próximo de mim por interesse. E eu parto do pressuposto que toda relação ela tem uma base de interesse. Você só é meu amigo, você só se aproxima de mim se eu tenho algo que você me que eu crie interesse em você. E vice-versa. Eu só me aproximo de você se você tiver algo de interessante para mim. Que seja sei lá, uma conversa, seja um sorriso, seja um abraço, mas você tem que, de alguma forma, chamar a minha atenção para que eu comece a constituir um relacionamento com você. Amizade, namoro, casamento, é assim. Você que é casado, você que namora, você que tem um relacionamento, você sabe que algo te chamou a atenção na pessoa para que você fosse até ela, ou vice-versa, e vocês começassem a constituir um relacionamento. Então, essas pessoas que estavam ao meu redor, né, nessa época, a grande maioria estava justamente por causa disso, porque eu conseguia tirar, não sei da onde, talvez de uma força divina que trabalhava em mim, alguns conselhos, algumas palavras, um abraço, um sorriso, uma brincadeira, para que essas pessoas se sentissem melhor e resolvessem os problemas dela. Então, lá na escola eu já praticava um coach, entre aspas. E aí, na pavirada, como o público não, como a maioria dos funcionários lá tem uma idade inferior à minha, por exemplo, eu tenho 26. Então as pessoas, fazer 27 se Deus quiser esse ano. Lá as pessoas tinham 20, 19, 18, 25, 24. Então, querendo ou não querendo, já é uma geração diferente, já é uma geração depois da minha. Então, os conselhos lá também aconteciam muito. Então, as pessoas se aproximavam de mim. Por quê? Inclusive, até pessoas mais velhas do que eu se aproximavam de mim porque eu sempre tinha uma palavra de conforto, sempre tinha um conselho para dar. Enfim, sempre eu era a pessoa que de referência. Ah, eu tô puto, vou falar com o Guilherme. Ah, eu tô feliz, vou contar pro Guilherme. Então, assim, eu comecei a colocar em prática uma coisa com mais veemência, uma coisa que eu já fazia na escola e vinha sonhando com a questão do coach. Vinha sonhando com a questão do coach.
Falar, meu, quando eu conheci o coach, para mim foi impacto. Foi impacto. Quando eu entendi o que era o coach, eu falei, meu, não é possível. Eu tô fazendo isso de graça. Eu tô fazendo isso de graça. E eu conheci o coach, eu falei, meu, peraí. Pra mim isso é comum, pra mim isso é normal. É óbvio que para você ser um coach, hoje eu entendo porque eu sou formado, eu sou um coach, você tem ferramentas para trabalhar, estabelecer metas, né, cumprir objetivos, realizar sonhos. Então assim, tem ferramentas. Hoje eu sei que há uma didática, há uma metodologia para você colocar o coaching em prática. Mas não foge muito do que eu fazia antes, sem saber das ferramentas, que era buscar o bem-estar das pessoas, fazer as pessoas felizes, tornar o dia delas melhores, entendeu? Os dias delas melhor, entendeu? Então, assim, eu já fazia sem metodologia e hoje eu tenho a metodologia. Então, para você ver que eu fui um cara que tive uma infância suave, sempre, absolutamente sempre estudei em escola pública, inclusive andei por muitas escolas nessa minha vida. Eu passei pelo Hélio, não sei se é José Hélio de Castro Neves, que é lá no Figueira Grande. Aí passei pelo Mário Marques, fiz aqui o Mário Marques, aqui em cima no Ângela. Depois eu fui para uma escola lá no Varginha. Depois eu fui pro Magalhães. E aí finalizei a minha jornada escolística aqui no João Silva. Então eu sempre tive, ou melhor, eu sempre fiz a minha carreira estudantil na escola pública. Porque tem muita gente que fala assim, tem que estudar na escola particular, porque a escola particular é melhor. Talvez seja mesmo, talvez tenha um ensino mais aprofundado, tenha uma imersão melhor nas matérias, entendeu? Só que assim, tudo vai depender de mim. É o que eu sempre falo nas minhas lives, é o que eu sempre conto nas minhas lives. É, se você não quiser, não vai acontecer. O que importa não é o que a escola pública fez comigo, mas é o que eu fiz com a escola pública. Qual foi a oportunidade que eu abracei? Qual foram os conteúdos que eu consumi? Qual foi os professores que eu irritei ou não irritei? Porque eu não era uma pessoa muito fácil na escola, não. Eu confesso que eu sempre conversei muito, sempre falei muito, sempre fui um cara de gostar de conversar, então isso refletia, obviamente, na sala de aula. Era um cara que fazia algum tipo de lição, sempre fui de humanas, nunca fui de exatas. Por exemplo, física e matemática para mim eram matérias que doía, passava com 5. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu sou humanas e humanas e humanas, e sempre humanas. Esse negócio de exatas aí eu deixo para as pessoas que gostam de números, e não é o meu caso. Então, sempre fui de escola pública, sempre estudei com uma sala de 40, 45 alunos, sempre tive professores dedicados, uns mais, outros menos, mas é o que eu digo sempre, não é o que o professor fazia por mim, mas é o que eu fazia com que o professor fazia por mim. Entendeu? Era o conteúdo que eu transformava dentro de mim que fazia acontecer o negócio. Entendeu? Sempre gostei de ciências, de português. Português, então, tive professoras maravilhosas, professoras de português que trago hoje, inclusive, no meu ciclo de amizade, se assim eu posso chamar, que são pessoas que me ajudaram muito, que é a professora Glaucia, que hoje, se eu não me engano, é coordenadora no João Silva, a Karina também, que me ajudou pra caramba. Tem o professor Vicente de matemática, lá do Magalhães também, que, meu, era monstro, eu gostava demais dele. Então, assim, para vocês verem que minha infância, minha juventude, minha pré-adolescência foi igual a de muita gente. É basicamente escola, posterior trabalho e viver, e casar e ter filhos. Hoje, graças a Deus, eu sou casado há. Quantos anos eu sou casado, produção? 3 anos? Acho que é 3 anos, não lembro. 18, 18, 19. É isso? É 3 anos, vai fazer 3 anos. 3 anos, vai fazer 3. É isso. 3 anos. 3 anos de casado, de relacionamento tenho 11. Tenho um filho maravilhindo, que é o Kalel, que hoje vai fazer, agora dia 25, 9 meses. Então, assim, a vida é igual, cara. Acontece do mesmo jeito. É estudo, trabalho e filho, casamento. Só que o que eu quero mostrar para você é que eu cheguei aonde eu queria chegar. Só que hoje, Guilherme, você conseguiu realizar seu sonho? Eu consegui realizar meu sonho. Um dos sonhos eu consegui realizar. Hoje eu sou coach, hoje eu tenho certificado de coach nacional e internacional.
Eu tenho certificado de coach. Eu sou um coach. Eu fiz um curso para isso. Ou melhor, eu aprendi a metodologia de como lidar com as situações, porque eu já fazia isso sem o método, entendeu? Então eu só me profissionalizei naquilo que eu já fazia. Então para mim foi muito tranquilo, uma realização de sonho muito boa, de verdade. É gratificante você chegar em um lugar que você estabeleceu uma meta lá atrás, que estava adormecido, e que você coloca para fora e você começa a praticar, você começa a fazer e você conquista aquilo, você conclui aquilo. É muito bom, é muito gratificante. E o que eu quero dizer com isso é que eu, você que está assistindo esse vídeo agora, está assistindo essa live, que vai fazer essa reflexão, eu e você, não vou dizer todos, mas a grande maioria, tivemos a mesma trajetória de vida. Nós tivemos quase as mesmas oportunidades. Nós tivemos as dificuldades de morar numa periferia, de morar no Capão Redondo, de morar no Jardim Ângela, no Vaz de Lima. Eu morei também no Varginha, já morei no Jardim Luso. Minha mãe nunca teve casa fixa, nunca teve casa própria, ou melhor, já teve e vendeu, mas durante a minha boa parte da minha vida, a gente sempre morou de aluguel, então a gente sempre mudava de casa, era muito difícil, era muito complicado, porque você tem que se acostumar, você tem que se adaptar, e talvez isso, veja bem, talvez essa parte de ela sempre mudar de casa, sempre estar em um lugar diferente, fez com que eu me adaptasse a situações mais fáceis, de uma forma mais fácil, melhor dizendo. Porque você sai de lugar, você vai para outro, é uma escola diferente, são pessoas diferentes, são costumes diferentes, são bairros diferentes, então e você precisa se adaptar. Então você precisa fazer com que você se encaixe naquele lugar. E eu mudava às vezes em questão de um ano, em 6 meses. Então, assim, era uma questão difícil naquele momento, era uma questão complicada, mas não era o que as mudanças faziam comigo, era o que eu fazia com elas. Então eu aprendi a me adaptar muito rapidamente às situações até hoje. Entendeu? As situações corriqueiras, por exemplo. Eu não preciso mudar de casa para me adaptar, botar isso em prática. Não é isso. É que se de repente aparecer uma situação corriqueira, uma situação de urgência, eu vou saber me adaptar rapidamente. Por quê? Porque eu volto a dizer, não era o que as mudanças faziam comigo, era o que eu fazia com as mudanças, entendeu? Eu aprendi isso. Então, o que eu quero dizer, resumindo, né? Já estamos com 22 minutos de live. Resumindo, o que eu quero dizer com isso é: você possivelmente teve a mesma vida que eu, teve as mesmas oportunidades, só que você, diferente de mim, tá dormindo no barulho. Você tá sentado no banco da praça num tiroteio. Você não quer fazer diferente. Você não dorme na hora certa, você não acorda na hora certa. Você tem contas a pagar, você tem coisas a cumprir, você tem seu nome para zelar, só que você não tá nem aí. É isso que me faz diferente de você. Eu estou sim azul para o mundo. Eu não estou cagando para o mundo como muitas pessoas estão. Eu quero fazer diferença e quero que você tome consciência. Que o primeiro passo para a mudança é tomar consciência e saber que eu preciso mudar. Isso é no seu campo, é no campo da sua vida, é no campo profissional, é no campo espiritual, é para quem é viciado em alguma coisa, é para quem não é viciado em alguma coisa. A tomada de consciência é o primeiro passo para a mudança efetiva na vida das pessoas. Então você precisa fazer uma autoanálise, e aí eu volto a dizer da importância do autoconhecimento, porque eu não posso encher o balaio do outro sendo que o meu está vazio, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então você precisa se autoconhecer, fazer uma autorreflexão, buscar entender o porquê que acontece o que acontece na sua vida, para você tomar consciência e você praticar a mudança na sua vida. Só que muitas pessoas não tomaram consciência. Ou melhor, muitas pessoas tomaram consciência, mas têm preguiça de mudar. Mudar não é fácil. Não é um passe de mágica. Não é dormir de cabelo preto e acordar com cabelo loiro. Não é. Mudar não é isso. Não. Mudar vai muito além. É uma imersão muito maior do que essa. Mas mudar é necessário. Eu disse ontem na minha live que
o mundo, ele continua. Se você tá triste, se você não tá, se você tá bem, se você tá pagando suas contas, seu aluguel, dane-se. O mundo tá. Ele sim tá cagando pra você. Por quê? Porque ele tem que continuar, ele tem que continuar. Vai cair meteoro, meu, já se eu não me engano, falha engano aí minha memória, nós já passamos por duas extinções, duas ou três extinções no planeta, desde que o planeta é planeta, né? Nós passamos por duas ou três e o mundo continuou. Morreu dinossauro, morreu australopiteco, morreu os homo sapiens, e continua, e continua. É isso que eu quero que as pessoas coloquem na cabeça dela. A mudança é necessária não para ela provar algo para alguém ou para fazer os outros felizes, não. Ela tem que mudar, por quê? Porque ela tomando consciência dessa mudança, ela vai ver que ela vai conseguir andar com o mundo. Vou dar um exemplo claro: isso acontece na sua família. A sua mamãe, sua vovó, seu papai, seu vovô, o que acontece? Se você entregar um smartphone para eles hoje, eles vão tacar no chão. Muitos não tacam, mas ficam assim, ó, tentando entender o que é e como faz. Por quê? Porque devido à vida deles, ao que foi ensinado, a como eles levaram a vida deles, eles não acompanharam o mundo, não acompanharam a evolução do mundo, não acompanharam o melhoramento da tecnologia, entendeu? Então hoje você pega um smartphone que não tem número, porque eu sou da época do Motorola que tinha número no Motorola, e aí eles pegam isso aí aqueles lá ele entende que é só ligar e falar alô. Esse não. Hoje nós estamos numa evolução tão grande da tecnologia que hoje você tem um computador no seu celular. O seu celular, na verdade, virou um computador. Entendeu? Antigamente eram uns putas do tijolo que tinha que levantar a antena. Sim, eu sou dessa época. Computador era uns tubos gigantescos, tinha que ter uma CPU. E não, hoje não. Hoje o computador é somente um monitor, você aperta o botãozinho, ele liga, não precisa de CPU. Se você tiver um teclado convencional, você usa, se não tem o sem fio. Tem um teclado hoje que ele é só um silicone que você abre e ele você coloca. O mundo está acontecendo. Aí a pergunta que eu te faço, e é a única pergunta para a reflexão de hoje: você quer ser para seus filhos o que seus pais estão sendo para você referente a acontecimentos mundiais? Não exemplo de vida, não estou falando isso. Se você for o 50% que sua mãe foi, por exemplo, ou seu pai foi, eu tenho certeza que você vai ser uma puta de uma pessoa, entendeu? Agora, eu estou falando em questões tecnológicas, de crescimento do mundo, de evolução mundial, entende? É isso que eu estou falando. É nesse ponto que eu quero chegar. Você vai ficar aí? Você realmente vai morrer trabalhando para os outros? Você realmente vai morrer? Você realmente vai envelhecer acreditando que uma aposentadoria vai ser o suficiente para você viver confortavelmente? É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer e almeja para sua vida? Se não é, e era a resposta que eu estava esperando receber, eu estou aqui para te ajudar. No dia 4 de maio, marca aí na sua agenda, no seu celular, no seu WhatsApp, onde você quiser. No Facebook, no Instagram, na onde você quiser. Dia 4 de maio, próximo dia 4, às 18 horas, nós vamos cuidar do princípio, do início, do âmago, o marco zero das coisas. Eu vou dar de uma forma gratuita. Eu quero dizer para vocês o quê? Por que, Guilherme, tem que ser gratuito? Porque é uma forma de divulgação do meu trabalho e é uma forma de melhoramento da sua pessoa. Porque eu, como coach e tem como filosofia de vida é, a evolução, a evolução do ser humano, o melhoramento do ser humano, eu não gosto da palavra evolução, é o melhoramento do ser humano. Eu quero que você assista a essa palestra gratuita e comece a tomar consciência. Por isso que é o primeiro passo. Entendeu? Então, preocupado com isso, preocupado com o que você está sendo nessa quarentena, preocupado de como você vai retornar dessa quarentena, é que eu estou oferecendo essa palestra gratuita.
ela está limitada a 30 pessoas, ou seja, as vagas são limitadas, tá certo? Então você precisa estar em contato comigo, você precisa mandar um e-mail, um número de telefone, algo para que você garanta a sua vaga, tá? Eu já estou divulgando tanto no Insta quanto no Facebook, eu já estou divulgando a questão desta palestra, tá bom? Então, qual é o conteúdo da palestra? Vai ser dia 4/5 às 18 horas. O tema é autoconhecimento. Se conhecer é conhecer o mundo. Se conhecer é conhecer o mundo. Porque nós vivemos cada um no nosso mundo. Nós temos cada um o nosso mundinho, a nossa bolha social. E quando eu me conheço, automaticamente eu conheço o mundo e, por consequência, o mundo me conhece. Olha que bonito. Então, dia 4/5 às 18 horas, nós estamos fazendo, vamos te dar uma palestra gratuita para você começar essa tomada de consciência, tá certo? Eu estou para lançar também um e-book, provavelmente até a próxima semana nós lançaremos. Então, essas pessoas que se inscreverem, mandarem uma mensagem, ou no direct, ou no WhatsApp, ou no Messenger, mandar uma mensagem para mim dizendo que quer participar dessa palestra, eu vou estar dando também de forma gratuita o e-book para você acompanhar e saber o que está acontecendo. Esse e-book ele vai ser disponibilizado de forma em PDF e você vai ter acesso a ele o quanto você quiser, tá bom? Então, além da palestra, além de você participar da palestra, você vai ter acesso a esse e-book que eu estou escrevendo, tá bom? Vai ser um material muito bom de tomada de consciência, de autoconhecimento, como eu disse, se conhecer é conhecer o mundo, para que você comece a retomar a vida profissional, amorosa, religiosa depois dessa pandemia de uma forma diferente que você estava levando. Eu acho que é a oportunidade excelente de mudança é esse tempo de quarentena, que inclusive acaba no dia 10. Então, por hora, né? Tá programado para acabar dia 10. Então, a dia 4 vai ser a palestra online, às 18 horas. Então você ainda vai ter alguns dias para refletir e começar a tomar consciência e por consequência você tomar uma atitude na sua vida, tá bom? Como eu sempre digo antes de finalizar as minhas lives, se você não está disposto a mudar, não reclame, e se você reclamar, tome uma atitude para mudança, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer vocês pela audiência, pela inclusive no Facebook, pela relevância que os vídeos estão tomando. Graças a Deus as pessoas estão tendo acesso, estão se interessando, entendeu? Para que realmente aconteça essa mudança efetiva nelas. Eu espero atingir o máximo de pessoas, então eu vou fazer um pedido que eu ainda não tinha feito. Você que está aqui no Instagram, você que está no Facebook, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, copia o link, manda no grupo da família, para que eles comecem a ter também essa tomada de consciência. Tá? Ninguém é tão especial que não mereça ver essas lives, tá bom? Então no Facebook vão ficar disponíveis essas lives, estão lá as lives já, e essa live inclusive, forever, e aqui no Instagram fica, se eu não me engano, 24 horas no status. Então você que tem acesso ao Instagram, você também assista, compartilha, curta, comentem, que é muito importante vocês comentarem. Então, se tiver alguma sugestão também de tema, a gente também aceita sugestões, porque sugestões sempre são bem-vindas. Se tiver crítica construtiva, porque eu quero construir, eu quero criticar para construir, para a pessoa tomar consciência que ela está errando, por favor, também deixem suas críticas. E se for destrutivas, guardem para você, porque de destruição eu prefiro que você se destrua mais do que destrua eu, entendeu? Então, antes você do que eu no mundo, tá certo? E é isso, galera. Tamo aí. Valeu. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã é quinta-feira. Amanhã eu tô planejando e já estou estruturando uma live muito legal aqui para trazer para vocês, tá? Inclusive vou mostrar uma ferramenta que nós usamos no processo de coach para essa tomada de consciência, para que vocês também comecem a se inteirar sobre os assuntos que eu converso. Então você que está no Insta, muito obrigado, valeu, fui. E você que me acompanha no Facebook também, o mesmo eu te peço, volto e reitero que você
compartilhe esse vídeo, você curta e comente esse vídeo, deixe suas sugestões e seus comentários, tá bom? E amanhã a gente volta com mais conteúdo excepcional para vocês do Face e para o pessoal do Insta também. Fui, galera. Obrigado. Valeu.